Olá, minha querida Goiânia, olá, meu querido estado de Goiás. No programa Nossa Gente de hoje, nós vamos falar sobre um tipo de câncer muito grave. Aliás, todo câncer é grave, mas esse tem algumas peculiaridades. É o câncer do pulmão. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, o tabagismo é o principal fator de risco para o desenvolvimento dessa doença. O consumo de derivados do tabaco é responsável por 90% dos casos de câncer de pulmão diagnosticados no Brasil. Isso você sabe que tem aqueles fumantes e aqueles fumantes passivos, né, que nunca fumaram, mas por viver com gente que fuma e acaba sofrendo. Para falar sobre os sintomas e tratamentos e a prevenção da doença, eu estou conversando hoje com o oncologista José Carlos de Oliveira e a psicóloga Andréa Tomé. São os meus convidados de hoje e em um minuto eu já volto com eles aqui no Nossa Gente. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, cerca de 22 mil pessoas morreram por causa do câncer de pulmão só em 2012. Grande parte dos casos está relacionada ao fumo. E estudos apontam que os fumantes passivos, aqueles que respiram a fumaça de quem traga o cigarro, são, preste atenção, os mais propensos a desenvolver o problema. Veja na tela. Sem jamais ter fumado, há 3 anos, durante a realização de um exame de rotina, a aposentada Maria Divina Fernandes descobriu que estava com câncer de pulmão. De lá para cá, ela já passou por 2 cirurgias para a retirada de nódulos e continua o tratamento em casa, na esperança de que a recuperação virá em breve. Eu nunca perdi esperança. Entrava lá para a cirurgia, todo otimista, confiando que Deus estava junto e confiante mesmo, nunca desesperei. Dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, apontam o câncer de pulmão como o gênero mais letal, tendo em 2012 ocasionado a morte de quase 22 mil pessoas apenas no Brasil. A doença está diretamente relacionada ao consumo de tabaco, isso porque cerca de 90% dos casos se dão entre fumantes ou não fumantes que frequentemente se expõem à fumaça de cigarro, os chamados fumantes passivos. As pessoas principalmente aquelas que têm tabagismo passivo, e vale dizer que hoje a maioria de nós está sujeita a essa poluição tabágica do ambiente, elas têm um risco aumentado de ter câncer de pulmão também. Com suspeita de câncer, aos 54 anos, o corretor de imóveis Aniel José Borges acaba de passar por cirurgia para a retirada de uma mancha no pulmão esquerdo. Ele não tem dúvida de que todo esse transtorno foi provocado pelo consumo excessivo de tabaco por mais de 4 décadas. Cigarro, quando era cigarro manso, era 3, 4, 2, 3, 4. Aí morei na roça muito tempo, aí era fumo, né? Era uma carteira de cigarro e inteirava 1, 2 de cigarro e inteirava com fumo. Normalmente, mínimo 60 cigarros por dia, um pelo outro. Há 3 meses, depois de ter descoberto a mancha no pulmão, seu Aniel parou de fumar. Ele garante que, se fosse possível voltar no tempo, o cigarro estaria excluído de sua vida. E aconselho que não fuma não, porque mata. Entendeu? Mata mesmo. No mesmo quarto está internado o seu Antônio Oliveira Santos, de 61 anos. Há 2 anos ele deixou de fumar porque descobriu um câncer de língua e outro de esôfago. Mas há poucos meses ele também ficou sabendo que os mais de 30 anos consumindo tabaco também resultou em um câncer de pulmão. Tudo indica que foi cigarro, não é outra coisa. E o câncer veio agora, de 2010 para cá. Então, eu acuso o cigarro. Uma pesquisa científica divulgada pela Organização Mundial de Saúde já concluiu que o tabagismo é uma das principais causas globais de óbitos e enfermidades, mas mesmo assim o uso continua a aumentar, principalmente nos países em desenvolvimento, grupo do qual o Brasil faz parte. Ciente desses perigos que o cigarro provoca, a Secretaria de Saúde de Goiânia trabalha o Programa Municipal de Controle do Tabagismo, que tem por objetivo explicar para os fumantes sobre as consequências nocivas do consumo do produto. O Programa Municipal de Controle do Tabagismo ele é feito através de grupos terapêuticos, no qual os pacientes procuram a unidade de saúde para para participar de um grupo educativo. Esses grupos acontecem durante 6 meses. Nos primeiros meses as reuniões são semanais, depois elas passam a ser mensais. E ao final do grupo, a intenção é que o paciente ele consiga abandonar o vício do tabagismo. Bom, para tratar desse assunto, eu estou recebendo aqui o Dr. José Carlos de Oliveira, ele que é oncologista, e a doutora Andréa
Tomé, ela já participou, Andréa Tomé, perdão, já participou do nosso programa já, e é psicóloga também, especialista em ajudar as pessoas que sofrem deste mal. Eu vou começar com o doutor José Carlos de Oliveira, conversando com ele um pouquinho, para ele falar como é que se desenvolve o câncer do pulmão, enfim, essa doença tão grave, tão séria, que tem matado tanta gente. Seja bem-vindo. Boa noite, eu queria agradecer o convite. Eu acho que é uma oportunidade a gente estar discutindo sobre câncer. Câncer é um tabu hoje para nós, né? E hoje a média brasileira, há 20 anos atrás, era 48 anos. Hoje nós passamos para 74, então não melhoramos. Então, mas também, em consequência, mudaram o perfil das doenças. Antigamente matava sarampo, hoje o que está matando mais são as doenças do coração e o câncer. Então o câncer hoje é o segundo lugar. Tem uma incidência. O câncer de pulmão, ele tem algumas particularidades. Exato, né? Está ligado muito ao tabagismo. Tabagismo, fatores ocupacionais também estão ligados também aos fatores ocupacionais, várias substâncias. O que me chama mais atenção do câncer de pulmão, e aí o senhor pode me corrigir se eu estiver errado, até porque sou leigo no assunto, é que me parece que a maioria das pessoas que sofrem desse mal não são nem o fumante ativo, né? Tem uma grande parcela de fumante passivo, aquele que nunca fumou, mas fuma por tabela, porque tem um parente, tem um amigo, convive com aquela fumaça. Exato, são os fumantes passivos. Geralmente, muitas consequências são a mulher que sofre com isso. Esse dia eu estava lendo recente um artigo da China, muitas mulheres que fazem lá o cozimento, a fumaça a combustão da madeira pode ser um fator de incidência de câncer de pulmão, pessoas que não fumavam. É interessante isso, sabe? Então não é só também o tabagismo. Não, é só o tabagismo. Por exemplo, pessoas que são ligadas também, por exemplo, o risco também de, por exemplo, as pessoas que se mexem hoje com carvão, com mineração, fatores ocupacionais como amianto, essas coisas, também são fatores ligados. Por exemplo, hoje tem estatística nos países mais desenvolvidos que de 5 a 10% dos casos pode estar ligado aos fatores ocupacionais, são as profissões, né? Então, aí exige as precauções para evitar esse tipo de neoplasia. Doutor, o senhor está falando do amianto. Aqui em Goiás nós temos uma discussão muito séria. Exato. O amianto é um dos fatores de risco, né? E nós temos uma região no estado que praticamente sobrevive e vive da produção e importação do amianto. Importação, exportação do amianto. Hoje já e aí as empresas, as indústrias se defendem dizendo que contém toda a estrutura necessária para proteger os seus trabalhadores. Qual a informação que o senhor tem disso? E realmente o amianto é prejudicial à saúde? O amianto é prejudicial à saúde, mas você tem que ter as precauções. Aí existem as precauções que são desenvolvidas. Nos países desenvolvidos, elas são mais atualizadas do que nos países menos desenvolvidos. Os países menos desenvolvidos, geralmente, elas estão mais obsoletas, né? Então, precisa de precauções. Porque ele existe uma quantidade muito grande de pó e esse pó é depositado na árvore traqueobronquial. 80% desse pó. Então, tem uma incidência alta. Tá ok. Doutor André, me responde algo que eu nunca consegui entender. Por que depois de tantas campanhas do Ministério da Saúde, algumas até pesadas, mas eu acho interessantes, porque se não colocar medo da pessoa, parece que não adianta. Com fotos do pulmão destruído e aquela coisa toda. E mesmo depois de tanta informação que hoje nós já temos mais do que tínhamos antigamente, por que as pessoas insistem no vício de fumar? Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês novamente. É uma coisa que também me deixa muito intrigada, porque antes era chique, né? Assim, os artistas do cinema apareciam sempre com um cigarro na mão. Era coisa de elite, né? E hoje os meninos têm começado a fumar muito novos, infelizmente. O que leva a começar é um fator muito pessoal de cada um. O que faz continuar, basicamente, dois fatores. Primeiro, o prazer. Como assim prazer? Aquele negócio é fedorento e tal. Mas vamos fazer uma volta aqui. Quando a gente nasce, nós somos seres humanos e nós não conseguimos viver sem ter prazer na vida. O prazer faz parte da nossa qualidade de vida. E quando o bebezinho nasce, o primeiro prazer dele, até por volta dos 2 anos, o único, é com a boca. Pode ver que o bebezinho, primeiro, o mamar, e tudo que ele pega, ele leva na boca ou leva a boquinha nos objetos, porque é o prazer oral, prazer que a gente tem com toda essa parte que envolve a boca. E aí o que acontece? O cigarro é muito prazeroso nesse sentido, porque ele faz um estímulo na região da boca. Então, faz com que a pessoa tenha prazer naquilo, embora para quem não fume pareça não ser.
E aí, qual a forma que a gente tem para lidar com isso? Tentar usar outros estímulos na boca que não sejam o cigarro. Então, aí vale balinha, chiclete, cravo da Índia, canela também, que além disso ainda dá um hálito gostoso, né? Ao contrário do cigarro. Uma caneta mascando é melhor do que o cigarro. E se for possível, assim, um copo, uma garrafinha de água, né? Que a pessoa ocupa a boca da mesma forma, mas sem trazer os transtornos que o fumo traz. Uma coisa que é importante, por exemplo, do tabagismo, acho que é importante informar para a população sobre o tabagismo. O tabagismo contém 4.720 substâncias tóxicas. 4.620? 720 substâncias tóxicas. Dessas, mais ou menos 60 são hidrocarbonetos, são altamente cancerígenos. E você tem uma noção, uma ideia do aumento do cigarro, da temperatura na ponta do cigarro de 870 a 850 graus Celsius. Então a pessoa começa, por exemplo, como é que a pessoa inicia? Por exemplo, as pessoas que têm, igual a doutora está falando aqui, por exemplo, tem um familiar que fuma na família, o pai. Os filhos, muitas vezes, seguem o exemplo do filho. Um irmão que fuma mais velho, ele segue o exemplo do filho. E quando você começa a fumar... Os coleguinhas da escola também, né, doutor? Tem e as estimulações, e também as estimulações das propagandas também, as propagandas bonitas também, que chamam a atenção. O que nós temos discutido muito nos congressos e tudo isso aí, para ver como é que diminui esse índice de tabagismo, que é uma preocupação não é do Brasil, é do mundo. Por exemplo, a China, vários países do mundo, por exemplo, soltou uma estatística aí agora, se não tiver providência de prevenção, nós vamos ter 12 milhões de câncer em 2025, que é um número astronômico, né, de câncer, então vai ser um índice muito alto. Então nós precisamos tomar providência sobre isso aí. Então essas coisas que a gente precisa de tentar evitar o tabagismo nas pessoas. Uma maneira que a gente discute muito é o aumento dos impostos. Os aumentos do imposto para tornar o cigarro mais caro. Por exemplo, está escrito o cigarro lá, é prejudicial à saúde. Mas não é só isso, precisa mais, por exemplo... Mas o brasileiro só entende quando se você levar com pela no bolso, a dificuldade aumenta, então pode reduzir o número de cigarros. Né? Doutor, o senhor falou de propaganda aí, só uma coisa que é interessante, é trágico, mas é interessante. O ator que por muitos anos fez a propaganda do cigarro mais famoso dos Estados Unidos morreu agora por problema pulmonar. Doutora, vamos voltar conversando aqui. Como é que a gente conscientiza, por exemplo, uma pessoa que é fumante? O doutor falou uma coisa interessante aqui, né? O pai fuma a vida inteira e o filho vai seguir o caminho. Por mais que o pai fale assim, eu brinco assim demais, né? Tem pai que quer ensinar o filho a não beber, né? Você não pode beber cerveja, menino, mas tá lá que bebe cerveja e fazer aquela cara prazerosa. Não bebe. Então, como é que a gente conscientiza uma pessoa que é fumante, que ela tem um vício também, não é uma questão só disso ou daquilo outro, de querer se largar, ela tem um vício, ela tem uma dependência, chega uma hora que ela tem uma dependência. Como é que a gente conscientiza essa pessoa que está fazendo mal para a família dela também? Olha, na verdade o tratamento não pode ser focado em um fator só, é multi. Né? Então, hoje, na rede básica de saúde, o Ministério da Saúde tem investido muito em programas antitabagismo, em que tem o trabalho do médico, da psicóloga, da assistente social. E é importante que a pessoa vá se conscientizando, não só do perigo e do risco que ela traz para si e para os outros, mas que ela vá descobrindo outras formas de lidar com a sua ansiedade, com esse prazer que fica restrito. Então, assim, ela vai vendo a importância do exercício físico, por exemplo, porque à medida que ela vai se exercitando, ela requer mais da capacidade pulmonar dela e o cigarro acaba atrapalhando. E eu digo que exercício físico é o único vício do bem. Né? Quanto mais a gente faz, mais a gente quer fazer, o nosso corpo libera substâncias que dão esse prazer imenso e é incompatível tanto com o cigarro quanto com a bebida e outras drogas. Você não vai ter um atleta que seja viciado em qualquer um desses três elementos. Então ela vai se conscientizando e vai efetivando essas mudanças na vida. Vai fazendo essas substituições até ter uma vida mais saudável. Então não é assim. Eu entendi o que a senhora está falando, mas como é que eu vou falar para uma pessoa que fumou a vida inteira que ela precisa parar, que ela está fazendo mal para todo mundo? Não adianta a gente falar. A única coisa é ela se dar conta. O principal e o primeiro passo é a pessoa admitir que ela tem um problema e querer ajuda. Porque, como o senhor disse, pode falar. Fala. Ele fala, não estou fazendo mal para ninguém, quem gasta o meu dinheiro é meu, não devo nada a ninguém, não é ninguém que paga meu cigarro. Então, assim, esses argumentos todo mundo tem. Agora, quando ela se conscientiza que ela tem um problema grave e que ela precisa de ajuda e busca essa ajuda, 50% ela já conseguiu.
Uma coisa que observa é, por exemplo, a gente que lida com câncer e que mexe, que trata todo dia, a gente vê que os fumantes, por exemplo, quando você pega e fala para eles duro, o cigarro está provocando isso aí é provocado pelo cigarro. Muitos deles começam a fumar, tem locais que você não perceba que ele está fumando. Então, mesmo lá dentro do hospital, ele dá uma fugida para dar uma fumada. Então, é um vício muito forte, é um vício que tem que tratar ele com muita seriedade para ver se você vence esse vício. Agora, a gente também tem que discutir também umas coisas também, é que, por exemplo, tem pessoas que estão com idade também extremamente avançada, 80, 82 anos, você falar para ele também parar de fumar, qual a vantagem? Como é que ele vai fazer, como é que ele vai fazer? Talvez seja até mais prejudicial a ele, né? Mas, então, mas nesse caso tem como aliviar alguma coisa assim, doutor? Tem. Porque, querendo ou não, ele poderia ter um tempo a mais de vida e exato. diminuir. Por exemplo, o que a gente vê com a pessoa de uma idade mais avançada, um ano para ele é muita coisa, né? Então, a gente tenta fazer o máximo que ele alivia esse hábito, mas é muito difícil de aliviar. Pelo menos que ele reduza esse número de cigarros, né? Uma coisa que é importante é que as pessoas, por exemplo, fumam também muitos cigarros manufaturados. Cigarros que não são feitos, por exemplo, com uma qualidade que tem filtro, proteção. Eles fumam aquele cigarro, por exemplo, na zona rural, eles enrolam no papel, tu pega um fumo, aqui não tem higiene, não tem nada. Um cigarro daquele corresponde a 7 cigarros industrializados. O cachimbo também é outra situação também importante. Ele é muito importante para o câncer de pálate, porque a pessoa põe o cachimbo e fica com ele meio que caído aqui, então a fumaça vai tudo no pálate, né? Então tem uma incidência muito grande. O Freud foi que morreu de câncer de pálate, você sabia? Não, muitas gente pessoas fala. Importantes. O senhor falou que a vida melhorou, né, o nosso tempo de vida. É só lembrar que no passado não tinha nada disso, as pessoas fumavam, não tinha nenhuma conscientização e morriam cedo e às vezes nem sabiam o motivo. Nem sabia qual o motivo. Os fatores de risco, hoje nós sabemos que os fatores de risco são muito importantes, nós temos que cuidar desses fatores de risco. Né? Doutora, a senhora falou? Eu ia falar que como aquele senhor que apareceu na reportagem é o que a gente mais ouve no hospital, né, doutor? Se eu soubesse que eu ia passar por isso, eu teria parado antes. Então, mais reportagens desse tipo favorecem muito, porque as pessoas que falam câncer de pulmão como uma coisa distante, como se não acontecesse com elas, né? Por exemplo, eu posso beber e dirigir que não vou bater o carro, as pessoas têm um pouco desse pensamento mágico. Mas quando elas veem, assim, essa doença tem um nome, tem uma cara, impacta mais. Então, assim, se as pessoas visitassem o hospital, aqueles pacientes que não vão em canto nenhum sem arrastar um cilindro de oxigênio, e eles falam, doutora, se eu soubesse. É isso que eu ia dizer, o bom seria que ninguém chegasse a isso, né? Não precisasse disso, né? Uma coisa interessante que a gente observa muito, por exemplo, a gente que lida com esses pacientes, por exemplo, você chega para vocês e fala, quanto tempo faz o senhor fumou? Não, eu parei de fumar. Quanto tempo faz? 3 dias, 4. Então, essa ação. Ele fumou 40 anos, né? Fumou 40 anos atrás, largou 3 dias. E às vezes parou há 1, 2 anos, mas isso não é nada, né? Diante de uma vida inteira fumando. Porque o tempo de concentração para reduzir em relação à sociedade é em torno de 10 anos. Olha só. 10 anos. Bom, doutora, deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. Uma pessoa que decide parar. Eu tomei a decisão, vou parar porque eu não quero ficar doente e não quero fazer mal para minha família. Ela toma a decisão. Eu tenho um exemplo dentro de casa. A minha avó, ela já faleceu, não foi por problema de pulmão, foi outra coisa, mas quando ela fumava muito, mas um belo dia ela decidiu parar. Mas ela tinha uma força de uma filha de Índia, né? Índia, nascida em tribo, então tinha uma força de vontade daquela, né? Então, parei e parou. Então, assim, a pessoa decide parar. Qual é a importância da família e o que ela deve fazer? Porque decidir parar, o doutor está falando assim, o cara está tratando de câncer no hospital, ele dá uma fugidinha ali para dar uma fumada. Então, não é assim, não é tão fácil. Eu imagino que não seja tão fácil. Então, o que a pessoa que tomou a decisão de parar, o que ela tem que fazer? Primeira coisa é procurar ajuda, porque assim, sozinho realmente é muito difícil, mas existem medicações que ajudam, tem uns adesivos de nicotina para ser aplicados no início, né, doutor, que vão reduzindo essa vontade Chiclete de fumar. Chiclete de nicotina não dá problema de câncer, não? É porque ainda a pessoa pode substituir pelo chiclete normal, à medida em que ela for tendo menos dependência da droga em si, a dependência for mais emocional, ela pode transformar em outro tipo de estímulo.
Mas a família é fundamental, gente. Assim, o apoio, o incentivo. Se a pessoa passou um dia ou dois sem fumar, e quem fumava 3, 4 carteiras por dia, isso é de dar parabéns mesmo, de alguma forma presentear, fazer alguma coisa gostosa que ela queira comer, porque até o paladar do fumante é muito estranho, é diferente, eles não sentem o sabor como a gente. À medida em que eles vão se desintoxicando, a comida passa a ter um sabor melhor, os cheiros ficam mais ativos, porque toda essa parte do rosto fica muito afetada pelo cigarro, né? Então, ir estimulando e encontrando em família também atividades que não levem à vontade de fumar. Tem gente que fala assim, boca de fumo, o café. Então, assim, vamos tentar substituir, pelo menos no início, o café por alguma coisa que não tenha uma ligação afetiva com o cigarro, né? A família é fundamental nesse apoio. Ok. Doutor, tem outros fatores, outras coisas que podem causar o câncer do pulmão? O cigarro é 90%, mas então tem os 10%. Tem o cigarro, tem, por exemplo, os fatores, como eu falei, ligados para os fatores ocupacionais, são várias situações, por exemplo, as indústrias, a poluição A poluição é um caso. É um caso, então não só o brasileiro, mas o cidadão do mundo tem que se preocupar, porque a poluição está aumentando. Está aumentando gradativamente, nós temos que preocupar. Geralmente as infecções pulmonares aumentam, tudo, você pode observar isso aí. São Paulo é uma sede muito grande disso aí. Tem as épocas de grandes infecções pulmonares. Então a poluição é outra maneira, por exemplo, as indústrias, as precauções das indústrias, né, com várias substâncias, arsênio, os hidrocarbonetos, combustão de madeira. Então, no local onde a pessoa trabalha, isso tudo são fatores de risco. Tratamento de câncer é só cirúrgico, doutor? Não, o tratamento de câncer depende do estágio que está o câncer do que você se encontra, né? Então, ele pode ser cirúrgico, pode ser radioterápico, pode ser quimioterápico, outras alternativas. Um tratamento multidisciplinar, como ela falou aí, um tratamento com a ajuda de outras equipes, o psicólogo, fonoaudiólogo, muitas vezes. Uma coisa também que deve ficar importante, também nós estamos focalizando o câncer, o tabagismo, meio como um principal foco, o pulmão, mas tem outros focos muito importantes, por exemplo, câncer de boca, que é só abrir a boca você dá o diagnóstico. Temos uma incidência muito alta aqui no estado, ele é o quinto mais frequente, você sabia? Mesmo, olha só. O câncer de pulmão da garganta, hipofaringe, laringe, orofaringe, então são muito bexiga, então são fontes muito grandes. Então, ele prejudica muito. Além do infarto também, por exemplo, muitas pessoas hoje, as causas maiores de morte, o infarto está ligado muito à nicotina também. Outro dia eu li um artigo falando que tem a ver, inclusive, com depressão. Transtornos mentais decorrentes do uso do cigarro, que não é muito falado, porque esses efeitos biológicos são mais evidentes, mas até num transtorno mental ele pode... Doutora, sempre tem uma discussão no Brasil e no mundo de que o cigarro é uma droga terrível. Aliás, isso todo mundo concorda. Nós concordamos. Todo mundo concorda. Mas que deveria ter uma proibição disso. Volta e meia, não se proíbe porque quase a metade da população fuma. Então não se proíbe por causa disso. Não se proíbe porque também é muito lucrativo. E é uma indústria muito lucrativo. Nós gigantesca, altíssima. Até a Fórmula 1, que foi proibida, mas lembra o cigarro. Por exemplo, o Marlboro, a Ferrari, por exemplo. Foi proibido no Brasil, no mundo não. No mundo, por exemplo, quem vai na Europa e vê a Europa hoje, por exemplo, a Europa é um horror. É uma situação assim que se fala assim, não, é terrível ver aqueles jovens fumando, tanto que eles fumam. Não sei se o tempo ajuda. Eles não têm as leis como nós. As leis tem cidades eles fumam na Europa. Em ambiente fechado. Eu cheguei da Europa agora, no começo do ano lá, muito frio, e aí eu percebi isso, eu achei absurdo, todo mundo fuma. O tabagismo é extremamente acentuado. Todo mundo fuma, e aí uma das explicações que me deram é o frio. O tempo. Não, é porque a gente fuma por causa do frio também, porque aquece, parará. Na Inglaterra, em Portugal até que eu não vi isso muito não, mas na Inglaterra foi assim demais, igual o senhor falou, jovens, pessoal novo, já com cigarro na boca e tá, e uma desculpa é que se esquenta. Será que isso é cultural também? Eu acho que é cultural, é mais cultural do que Mas aqui no Brasil é quente, muita gente fuma. E fuma também. E não refresca, né? Não refresca. Muito pelo contrário, né? Se ali tem a desculpa que esquenta, que bom. Mas é isso aí. Cai no que ela falou aqui, no prazer, né? Cai no prazer, cai em toda a situação, né? Até na questão social, às vezes, para fazer parte do grupo dos amigos fumantes, se eu não fumar, eu sou mal visto. Então tem que aprender a dizer não, então, sabe? É isso que eu quero chegar. Até uma última pergunta positiva agora. Como é que a gente conscientiza a moçada? Porque, concordo com o doutor, você chegar num senhor de 80 anos e dizer para ele que tem que parar de fumar... É uma situação complicada. Você fala, mas
fazer o quê? Né? E ele também falou, poxa vida, para que eu vou parar? Fumei a minha vida inteira. Já fumei 70 anos, né? Agora que eu vou parar. Não vou parar agora. Porque essas pessoas iniciam o tabagismo numa idade... Absurdamente, né? 12, 13 anos. 12, 13 anos, 15 anos, iniciam. Como é que a gente orienta essa nova geração, então, para não fumar, meu Deus do céu? É uma resposta que não é, assim, pontual, mas cuidem dos seus filhos, amem seus filhos, façam com que eles se sintam queridos e especiais. Quando um filho é amado e respeitado pelos seus pais, ele tem muito medo de decepcionar os pais. Então, entre aceitar a sugestão de um amigo para usar droga, para beber ou para fumar, e ver o olhar de tristeza de uma mãe ou de um pai pensando, poxa, meu filho, nunca te ensinei isso, ele escolhe dizer não para os amigos. Mas isso ele tem que ter uma autoestima e uma autoconfiança desenvolvidas. E isso não é a rua que dá, é dentro de casa. Então, amem seus filhos, ensinem valores e princípios realmente importantes para eles e mostrem o tanto que eles são importantes, o tanto que quando eles fazem uma coisa boa para vocês é muito bom. Porque aí ele vai ter mais facilidade de dizer não para qualquer coisa ruim que a vida ofereça. Não tem outra forma. Eu estenderia mais até para as escolas. Acho que as escolas também, a educação da pessoa precisa de conscientizar esses fatores de risco. Para ele ter uma vida saudável no futuro. Então, esses riscos... Você acha que essas propagandas de impacto faz efeito? Faz efeito, mas essas propagandas precisam ser continuadas. Né? Por exemplo, você faz uma propaganda aí, daqui 1 ano, 2 anos, você vai fazer novamente. Você tem que fazer elas continuamente. Aí você pode ter um impacto. Nós temos hoje muitas falar em campanhas. Campanhas. Você vai lá e faz uma campanha numa cidade do interior. E fala, vamos fazer uma campanha aqui de tabagismo, vamos fazer de prevenção de câncer. Geralmente acontece prevenção de câncer. Você faz uma campanha lá, examina tantas pessoas lá, acha 1, 2 cânceres lá, e aquilo lá acaba que você faz até uma divulgação grande, mas esquece que 3, 4 anos que você vai voltar. Não adiantou aquela campanha. Se ela vem continuada... Fica a sugestão, então, né? Usar os colégios, os colégios, as mídias, os governantes. A faculdade, realmente, a moçada já tem até uma certa consciência, né? Exato. E já está no lado, mas já tem uma consciência. Eu acho que pegar a moçada aí de 10, 12 anos, essa criançada que vai entrar, que vai estar nesse trabalho desse efeito, e mostrar documentários, mostrar essas pessoas que estão sofrendo, mostrar as fotos dos pulmões, né, do que pode acontecer com a pessoa, não, porque o cigarro faz, o câncer de pulmão talvez seja o mais terrível, mas até lá tem muita coisa que o cigarro tem a morte evitável, que tem maior incidência. Então, evitável, é só você parar de fumar. Então, ou nem começar. Ou nem começar, né? Exato. Mas é isso aí, eu quero agradecer a participação da doutora Andréa Tomé, mais uma vez conosco, muito obrigado. Eu é que agradeço e estou à disposição quando precisarem, e que quem está assistindo pense sobre isso e refaça, né, as escolhas, os hábitos de vida para uma vida mais saudável. A gente, se não morrer jovem, vai envelhecer. E quanto mais idoso a gente fica, mais fácil o desenvolvimento do câncer, do pulmão e todos os outros, mas se a gente se cuidar, pode evitar. Boa noite. Viver bem, né, doutor? Viver bem. E fica a dica aí, pegando o gancho da doutora Andréa, se você quer largar e você precisa largar, peça ajuda. Não tenta sozinho também, não. Sozinho você até pode conseguir, mas é muito mais difícil, tenha certeza disso. Doutor José Carlos Oliveira, obrigado pela participação. Boa noite a todos. Eu falo, por exemplo, que nós precisamos hoje ter uma coisa que chama qualidade de vida. Então, eu acho que hoje, tanto os governantes, a mídia, todos nós devemos engajarmos todos juntos para evitar esses fatores de risco. Por exemplo, tabagismo, o alcoolismo. Nós não falamos aqui do alcoolismo, muito as drogas. Precisamos inibir esses fatores da sociedade. E precisamos estimular a sociedade, principalmente os governantes, a ter uma maior oportunidade de lazer, de oferecer várias situações que o cidadão goianiense ele tem a oportunidade de não cair nesses hábitos, mudar o estilo de vida. Ok, doutor José Carlos Oliveira, obrigado, doutora Andréa Tomé, obrigado, e eu espero que esse programa tenha sido bom para conscientizar você. Que Deus te abençoe e até amanhã.